A transcrição de 7 variações sobre o tema Mucama Bonita de Lina Pires para quarteto de violões. Um trabalho realizado pelas alunas Tainá Oliveira Caldeira, Milena de Paula Marques, Thaís Alonso Patriota Santos e pela professora Luciana Lozada Tenório, da Universidade Estadual do Paraná. O objetivo deste trabalho é promover conhecimentos referentes à estrutura musical da obra original para piano e refletir sobre o processo de transcrição desta obra para quarteto de violões e suas implicações técnico-interpretativas. A metodologia deste trabalho envolveu a pesquisa bibliográfica sobre a obra e também sobre procedimentos de transcrição e arranjo para violão. Também realizamos análise musical e técnico-interpretativa com a finalidade de otimizar a transcrição para 4 violões. Lina Pires de Campos foi uma pianista e compositora natural de São Paulo. Estudou composição com Camargo Guarnieri e piano com Madalena Tagliaferro. Desempenhou um importante papel no ensino de piano no Brasil e foi uma compositora premiada. Suas obras foram gravadas e publicadas pelas editoras Irmãos Vitale e Ricordi. Faremos agora uma breve análise das 7 variações sobre o tema Mucama Bonita de Lina Pires. Não nos aprofundaremos na análise, pois o foco deste trabalho é a transcrição da peça. Aqui mostramos uma tabela onde comparamos o caráter de cada variação. O tema é apresentado em Fá maior pela voz superior e apresenta uma estrutura de contraponto a 4 vozes. As variações que seguem expõem um tema sempre com alguma mudança rítmica ou melódica. Na variação 1, ocorre a transposição do tema a uma terça acima, em Lá menor. As 2 vozes superiores fazem um contraponto, e a voz inferior realiza um arpejo contínuo. Já na variação 2, o tema é apresentado uma quinta acima do original, em Dó maior. A segunda voz realiza um preenchimento harmônico e a terceira se desdobra em acordes paralelos organizados em movimentos diatônico descendente. A variação 3 apresenta uma variação métrica. O ritmo é notado em compasso binário. A estrutura possui 4 vozes e o tema é apresentado por uma voz intermediária em contraponto com um baixo. As vozes superiores realizam uma textura de acompanhamento em uma sequência de escalas descendentes, e a primeira nota de cada escala é organizada em movimento diatônico descendente. Na variação 4, a sequência diatônica de escalas é mantida, mas desta vez as escalas são ascendentes e apresentadas pelo baixo. A voz superior apresenta uma variação do tema em contraponto com a voz intermediária. Uma textura na mão direita é apresentada na variação 5, por meio de um padrão de arpejo que se destaca pelo uso homofônico do intervalo de segunda maior e a voz intermediária, que cita motivos temáticos em contraponto com o baixo. Na variação 6, o acompanhamento da melodia principal é realizado por acordes pontuais que se alternam entre o registro grave e agudo do piano. Também como parte do acompanhamento, semicolcheias realizam um desenho melódico que se repete ao longo da peça e se apresenta próximo ao registro do tema principal. O motivo temático é apresentado na voz 2. Por último, a variação 7 apresenta 2 seções.
Na seção Vivo, o tema se encontra de forma resumida na voz superior. Na seção Pio Allegro, encontramos um efeito interessante. O registro agudo reproduz o motivo tocado pelo registro intermediário, dando uma ênfase nestes contornos melódicos. Isto causa uma espécie de eco. Esse efeito ganha maior quantidade de notas e intensidade à medida em que se aproxima da cadência plagal em Fá maior ao final da peça. Em algumas pesquisas sobre a obra de Lina Pires, é bastante reconhecida a influência de seu professor, Camargo Guarnieri. Um dos exercícios incentivados por ele era a realização de variações sobre temas brasileiros. Nesta obra, há algumas técnicas comuns na música do século XX, como o uso de acordes de sétima, nona, 11ª, harmonia paralela e politonalidade. Fábio Zanon afirma que a própria compositora realizou uma transcrição desta obra para a camerata de violões do professor Manuel São Marcos. A partitura de transcrição não foi publicada. A única forma de acesso público a essa transcrição se dá através de uma gravação do quarteto de violões Quaternária. Nessa gravação é que percebemos a versão que o quarteto foi transposta um tom abaixo da original para piano e manteve-se fiel no que diz respeito à manutenção de melodias, harmonia, contraponto e texturas utilizadas, tanto que nota-se a utilização de escordaturas ou possivelmente utilização de violão de 7 cordas para a acomodação das notas graves do piano. A compositora também realizou adaptações por meio de transposição de oitava acima ou abaixo para adequar a tessitura às possibilidades do violão. Contudo, a utilização de harmônicos, geralmente adequados para expandir a tessitura do instrumento, não foi utilizada. Ao estudarmos o assunto da transcrição para violão, nos deparamos com a tese de Daniel Wolff. Este autor descreve alguns dos procedimentos mais utilizados em transcrições de música original de piano para violão, tais como transposições de oitava acima e abaixo para diminuir a tessitura utilizada, omissão de notas em acordes, cruzamento de vozes quando não interferem na melodia ou elemento musical predominante, uso de harmônicos para aumentar a tessitura do violão, acordes que são reorganizados no violão de modo idiomático, reordenação de notas de um arpejo e alterações de registro. Após breve análise da obra e pesquisa bibliográfica, iniciamos a etapa prática da transcrição. Ao analisar a tessitura da peça original, percebemos que ela excede as possibilidades do violão. Entretanto, decidimos manter a tonalidade principal, pois as notas extremas são utilizadas ocasionalmente. Concluímos que seria possível manter a oitava original, adaptando-a apenas em alguns trechos, ou ainda modificando-a completamente quando necessário, mas buscando manter as características da obra. Para expandir a tessitura do violão, optamos por alterar a afinação da sexta corda do violão 4 de Mi para Dó, procedimento conhecido como escordatura. A variação 1 é um exemplo de que foi possível preservar a oitava por quase toda a transcrição, pois somente as notas Si e Lá da oitava 0 dos dois compassos finais não são executáveis pelo violão. Para conservar o sentido da frase de acompanhamento, oitavamos a partir do Dó. Já a variação 2, respeitamos a oitava original em todo o trecho. Na variação 3, optamos por adaptações mais significativas. Violões 1 e 2 estão executando o acompanhamento no extremo agudo e precisaram ser transpostos 2 oitavas abaixo. No violão 3, responsável pelo tema, foi necessário preservar e dobrar a oitava para ressaltar a melodia, e o violão 4 está em uma oitava abaixo do original.
A distribuição das partes para cada violão é feita para que cada elemento musical identificado na análise, como a melodia, acompanhamento, arpejo, entre outros, seja executado por um dos 4 violões. Também são levados em consideração aspectos técnicos do violão para favorecer a fluência musical, como, por exemplo, a distribuição de partes para que cada violão, tendo em vista a exploração de regiões e registros específicos da escala do instrumento, evitando assim saltos desnecessários que podem interferir na fluência do discurso musical, como podemos ver na variação 7, onde optamos pela distribuição dos acordes e saltos de oitavas entre os violões 3 e 4. Algumas vezes, esta preocupação resulta na divisão de um mesmo elemento musical entre 2 violões, como na variação 5. Nesta variação, o acompanhamento na região aguda do piano precisou ser transcrito uma oitava abaixo e adaptado entre os violões 1 e 2. Em contrapartida, na variação 4, buscamos preservar o acompanhamento escalar em um só violão e conservamos as notas dos tempos 1 e 3. Os violões 3 e 4, responsáveis por esse trecho, se alternam entre escala e baixo, em saltos de quinta justas. Outro procedimento com a finalidade de acrescer a oitava do violão é a utilização de harmônicos. Optamos por utilizá-lo na variação 6, para que o violão 1 pudesse realizar notas mais agudas e simular o efeito de timbre e acompanhamento do piano. Concluímos que a obra 7 Variações sobre Mucama Bonita apresenta características ideais para a realização de uma transcrição para 4 violões, como por exemplo, tessitura adaptável por meio de escordatura e transposição de oitavas, estrutura clara a 3 ou 4 vozes. Também há a presença de elementos musicais que podem ser transcritos idiomaticamente para o violão, como por exemplo arpejos, escalas e acordes, que são facilmente adaptados para a técnica do instrumento. Dessa forma, é possível criar uma transcrição que viabilize uma interpretação clara da obra, aproveitando ao máximo os recursos oferecidos pelo instrumento e pela formação quarteto de violões. Destacamos que para o intérprete, o processo de transcrição de uma obra é bastante enriquecedor e constitui um importante exercício de reflexão e conhecimento acerca de estilo musical, estrutura da música e possibilidades de seu próprio instrumento. Esperamos que nosso trabalho contribua para a divulgação e valorização do repertório de uma notável compositora brasileira. Fica aqui registrado nosso reconhecimento e nossa homenagem a Lina Pires de Campos. Muito obrigada por assistir este vídeo.